Graça e a paz, povo de Deus, como é que estão vocês? Hoje eu vim deixar para vocês o devocional que está em Jeremias 1, do 4 ao 10, que diz assim: O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para servir profeta às nações. Então eu disse: Ô soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: Não diga, sou jovem demais. Pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em tua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. O nome de Jeremias significa elevado a Deus. Esse versículo, esse capítulo, ele me mostra três coisas. Primeiramente, chamado. O Senhor ele não nos colocou nessa terra, ele não nos fez ser gerados por obra do acaso, por uma situação aleatória, ou só para ser, para viver. Não. Cada um de nós que viemos a este mundo carregamos um propósito dentro dos nossos corações, um chamado. Mas a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai vendo o mundo. E aí é onde a gente muitas das vezes desvia daquilo que o Senhor nos colocou no mundo para ser. Porque no mundo há sim o livre-arbítrio, mas eu costumo muito dizer que o livre-arbítrio é para aqueles que são ímpios, aqueles que vivem servindo verdadeiramente ao mundo. Mas aquele que é escolhido, que é servo, não tem direito de escolha. Tem que fazer aquilo que o Senhor ordenou, tem que ser obediente e acabou. A segunda coisa que eu vejo aqui é que não há idade para o Senhor te escolher, te chamar, te direcionar a algo. Não há idade, não há tamanho, não há cor, não há raça, não há financeiro, né? O Senhor apenas, ele olha, vê, né, a qual propósito ele te enviou à terra e no momento oportuno, no momento certo, ele chega até você e te dá um direcionamento. Independente. Porque muitas das vezes a gente olha pra gente mesmo e a gente não enxerga a capacidade de falar de Deus, porque a gente acha que só quem pode falar de Deus é quem tem uma boa oratória, é quem tem uma boa dicção, é quem é muito inteligente, é quem sabe da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, de quem é mais velho, mais maduro. E não é bem assim que as coisas funcionam. O Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Tem uns que ele usa como terremoto, tem outros que ele usa como uma brisa, tem outros que ele usa como um som de trovão, tem outros que ele usa como aquela a zoadinha do vento, na calmaria, na tranquilidade. Então ele usa cada um conforme a vontade, o querer e o propósito dele. A terceira coisa que eu vejo dentro dessa palavra é que a gente tem que ser direcionado. A gente tem que fazer tudo com a direção do Senhor. Porque quando a gente está na direção de Deus, a gente tem a garantia de que vai dar certo, que Ele está conosco e que somos mais que vencedores. Mas quando às vezes a gente pega, toma a frente de tudo, vai, achando que está fazendo certo, a única coisa que a gente vai fazer é quebrar a cara e se arrepender. Porque quando o Senhor fala, vai, eu estou contigo, Ele garante. Então são três coisas muito importantes que às vezes a gente não dá muita importância, né? Eu e você não viemos a este mundo por acaso, temos um propósito a ser cumprido nessa terra, mas você decide se você vai querer cumprir ou não. O Senhor não escolhe idade, não escolhe tamanho, não escolhe cor. O Senhor, ele escolhe coração. E o terceiro, temos que ser direcionados em tudo aquilo que fizemos e que vamos fazer. Deus, ele precisa estar na direção. E direção significa na frente, no volante. Mas a gente tem o costume de querer colocar Deus no meio quando o negócio já está estreito, quando a gente tomou a decisão sozinho. E aí, quando tá no meio que o negócio tá estreito, que Deus fecha todas as portas, né? Aí a gente lembra que Deus existe. Então eu acho muito interessante essa passagem de Jeremias, porque ele era jovem. E ele questionou a Deus, que ele era muito jovem. E alguns historiadores dizem que ele tinha mais ou menos entre 7 e 20 anos de idade, né? E hoje em dia, o que é que as pessoas dessa idade querem? Curtir, quer viver, né? Mas Jeremias, ele foi obediente ao Senhor, mesmo sendo tão novo. O Senhor o criou, o Senhor o conheceu antes do ventre, o Senhor permitiu que ele fosse gerado, e no tempo certo, oportuno, o Senhor apareceu e mostrou para ele que qual foi o motivo ao qual o Senhor direcionou ele à terra. Ele era profeta. E ele tinha que cumprir aquilo que o Senhor o designou a fazer. Compreenda e entenda hoje que você nasceu por um propósito, não foi em vão. Que você tem chamado, basta você querer exercer. Que não há idade para Deus usar você, não há tamanho. E que você precisa fazer tudo na direção de Deus. Mesmo que o momento seja de raiva, de ira, tem que ser sobre a direção de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.